A seguir, Hora da Notícia. Intenção de conceder o Parque Volmar Salton, conhecido como Parque da Efrica, para iniciativa privada. A Prefeitura de Passo Fundo anunciou isso hoje em uma coletiva para a imprensa. Capacitar 200 empresas da região para atuarem no comércio internacional. A UPF sediou ontem à noite o lançamento do Programa de Qualificação para Exportação. O Dia Mundial Sem Carro acontece domingo em Passo Fundo e hoje nós vamos falar da programação na cidade com Ana Paula Schaefer, arquiteta e integrante da comissão organizadora do evento. E ainda a gente vai mostrar uma tradição que existe há 12 anos. Alunos do Centro de Ensino Médio Integrado PF já começaram a produzir os curtas-metragens para o tradicional Festival de Cinema. Hoje é sexta-feira, 27 de setembro, é hora da notícia. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos e a gente começa esta edição do Hora da Notícia te convidando para refletir sobre a importância da doação para salvar vidas, até porque, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, hoje praticamente 34 mil pessoas no Brasil estão na fila do transplante lutando pela vida. Só aqui no nosso estado são mais de 1.300 pessoas. Em Passo Fundo, neste momento, existem 95 pessoas na fila de espera por um transplante. 80 delas aguardam por um rim e 15 por um fígado. E nesses dois casos, a doação ela pode ser feita em vida, ou seja, não precisa da constatação da morte encefálica. No ano passado, o Hospital São Vicente de Paulo fez 13 transplantes de córneas, 9 de fígado e 6 de rim. Em relação às doações, foram então 4 fígados, 10 rins e 17 córneas. Ontem à noite, a UPF sediou o lançamento do Programa de Qualificação para Exportação. Essa iniciativa, que é uma novidade aqui na região, prepara empresas para atuarem no comércio internacional. O programa surgiu de um convênio assinado entre a UPF e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. A iniciativa busca ajudar pequenas, médias e grandes empresas a acessarem o mercado da exportação. Para isso, são 8 técnicos extensionistas e uma monitora. A empresa manifesta seu interesse e nós vamos até lá. E nós começamos um relacionamento de até 2 anos com a empresa. Ou seja, capacitamos, preparamos analisamos o seu produto, a sua estrutura administrativa, como que ela está posicionada para atender bem esse mercado. E assim ela vai tendo um processo de atendimento. Após levantar o interesse, nós vamos ver se essa empresa ela está preparada para exportação, se ela pode se preparar ou se ela não tem condições de exportar seus produtos. A Apex tem outros 34 núcleos do PIEX no Brasil e funciona há mais de 10 anos. Na região, o programa deve capacitar 200 empresas para o mercado exterior. No ano passado, em 2018, nós apoiamos mais de 10 mil empresas no Brasil que exportaram para mais de 200 países. Né? Isso significou em torno de 50 bilhões de dólares de exportação. A UPF foi a instituição escolhida para comandar os trabalhos na região norte do estado. A Universidade de Passo Fundo, como tem essa liderança regional, essa capacidade de chegar de uma forma muito tranquila nas nossas empresas da região, porque tem essa relação com as empresas, ela foi a instituição escolhida para ser a gestora desse programa no norte do estado. Faz parte então do nosso DNA, né, que é participar do desenvolvimento regional, né, de Passo Fundo e de todas as cidades, né, onde nós temos a nossa estrutura multicamp e ter essa troca também, né, entre academia, mercado. Que tal deixar o seu carro na garagem por um dia inteiro e se locomover pela cidade de uma forma mais sustentável?
Essa é a proposta do Dia Mundial Sem Carro. O evento vai acontecer no domingo em Passo Fundo, e para explicar como vai funcionar, nós vamos conversar agora com a arquiteta e também aluna do mestrado em engenharia aqui da UPF, Ana Paula Schaefer, que faz parte da comissão organizadora do Dia Mundial Sem Carro em Passo Fundo. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Passo Fundo tem uma enorme circulação de veículos e a gente falou sobre isso nessa semana aqui no Hora da Notícia. São 130 mil veículos que foram emplacados em 2018 em Passo Fundo. O município recebe uma população de 100 cidades aqui da região todos os dias. E o trânsito é, muitas vezes, caótico. Em meio a tudo isso, tem as questões do meio ambiente. Uma hora a gente vai ter que parar para pensar de um jeito bem sério sobre esse assunto. Com relação a essa questão, bem comentado, né? Cidades de médio e grande porte vêm enfrentando essas dificuldades e o planejamento tem que ser o quanto antes possível, né? Passo Fundo tem o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que é de 2014, e preconiza medidas efetivas, que não é alargar a via, e sim investir em transporte coletivo, na questão do transporte ativo, que seriam as ciclovias, né? E até mesmo potencializar o andar a pé, que é um costume que a gente teria que criar nesse sentido, né? Que faz bem, inclusive, né? Pois é, essas medidas que você coloca são medidas que é urgente que se pare e reflita sobre o nosso comportamento, o comportamento de cada um. Não dá, talvez, mais para ir de carro todos os dias ao trabalho, ou ao ir de carro, talvez pensar em dar carona para mais pessoas. É uma questão cultural aí, comportamental, que também precisa ser vista. Isso, de acordo, né? O brasileiro tem muita cultura enraizada do automóvel. A gente sempre deseja, num congestionamento, que o colega do lado, da frente, deixe de utilizar para liberar a pista para si. A questão fundamental é trazer essa problemática para si e se questionar o que eu, né, como cidadão, posso de fato ser efetivo para diminuir isso, né? E essas alternativas citadas são uma boa dica. Pois é. Agora, Ana Paula, o Dia Mundial Sem Carro é, na verdade, dia 22 de setembro no mundo todo, porém as cidades fazem algumas adaptações porque elas dependem, inclusive, de questões climáticas. Em Passo Fundo acontece domingo, mas a gente queria conhecer um pouquinho da história do Dia Mundial Sem Carro. Claro. O Dia Mundial Sem Carro, ele é originário da França, aconteceu no dia 22 de setembro de 1997. Justamente com esse intuito de promover a conscientização, né, do uso de transporte, do excesso do uso de transporte individual, né? Especificamente em Passo Fundo, ele ocorreu já a primeira versão no ano passado, né? Foi uma iniciativa do Grupo Móvel UPF em conjunto com a Profeliara Porto, né? Aqui no Campus 1. O evento foi um sucesso e esse ano conseguimos a parceria, né, com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo e estamos vinculando a Gari, né, o Parque da Gari, para toda a população. Você está fazendo mestrado em engenharia civil, quase concluindo a tua dissertação, e você estuda justamente a mobilidade urbana e sustentável. O que você pode destacar rapidamente de tudo que você vem pesquisando sobre este assunto? Então, é válido enfatizar que os resultados ainda não estão analisados. Eu estou numa fase de coleta de dados, inclusive haverá um questionário na Gari para contribuir, né, a visão da população a respeito da mobilidade. Mas o que pode se elencar para Passo Fundo, se levantar e destacar, é o potencial que o plano de mobilidade tem e realmente reduzir essa questão de congestionamentos, de poluição no meio urbano. Ele tem muito potencial, mas, claro, precisa de aplicação, fiscalização e adesão da comunidade. E, para isso, educação. A gente está atrasado em relação a outros países? Olha, se pegarmos como referência a Europa como um todo, sim. Né? Os Estados Unidos têm uma grande problemática nesse sentido, que as cidades elas são muito espalhadas, então o uso do automóvel lá também é um problema, não é uma referência, né? Então depende tudo do ponto de referência, mas sim, eu vejo que a nossa cultura é o maior problema. Bom, só para a gente encerrar aqui, queria que você explicasse para a gente o que vai acontecer na prática no domingo no Parque da Gari. Então, dia 29 de setembro, né, às 2 horas, vai ocorrer o Dia Mundial Sem Carro, com diversas atividades
atividades, dentre elas vôlei, futebol, peteca, administradas pelos alunos e professores aqui da Universidade de Educação Física e Fisioterapia, o ciclismo vendado, vai ocorrer aulas de fit dance, temos jogos didáticos também, conversações para o pessoal que quer pronunciar, enfim, exercitar o seu inglês e o espanhol, dentre outras atividades que estarão ocorrendo lá. O que a gente enfatiza mesmo, né, roupas confortáveis, calçados, trazer a garrafinha, o boné que vai dar um dia ensolarado, né, e o protetor solar. E por favor, não ir de carro, né? E por favor, isso, né, isso é muito importante. Um alerta, né? Façam um exercício de tentar se movimentar de um jeito diferente. De um jeito diferente, é isso aí. Obrigada, sucesso nessa programação de domingo. Eu Obrigada. que agradeço a oportunidade. Obrigada. Com um custo de R$13 mil por mês para os cofres do município, o Parque Volmar Salton tem estado ocioso na maior parte do tempo. Hoje pela manhã, a Prefeitura anunciou a possibilidade de uma solução para este espaço e quem estava lá acompanhando este anúncio é a jornalista Zulmara Colucci. Agora com a gente aqui, Zulmara, o que você nos conta? Isso mesmo, Thaís. Este anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa, agora pela manhã, pelo prefeito Luciano Azevedo. O Parque Volmar Salton é um espaço que já abrigou a antiga Efrica e também foi palco de algumas feiras, como a conhecida dos pequenos animais, também feiras de artesanato, de automóveis, mas passa a maior parte do tempo sem nenhuma atividade. A ideia agora é conceder os mais de 10.800 hectares para iniciativa privada. Mas vamos ouvir o que o prefeito Luciano Azevedo falou hoje pela manhã nessa coletiva. Então nós queremos repetir ali o modelo que vem sendo executado lá no ginásio Teixeirinha, onde foi feita uma concessão ao Esporte Clube Gaúcho. É o gaúcho responsável lá pela manutenção e pelos cuidados com o ginásio Teixeirinha, e também onde hoje funciona a estação gastronômica da Gare, onde aconteceram investimentos privados e aquilo lá, todo mundo sabe, está tendo pleno uso pela comunidade. Então nós vamos amanhã ter uma reunião do Conselhão, vamos discutir essa questão e, se tiver um sinal verde, vamos pedir a autorização da Câmara de Vereadores para que possamos fazer um chamamento público para que quem tiver interesse, instituições, empresas, atividades particulares ou comunitárias, quem sabe, que tenham interesse em ocupar o Parque da Efrica, utilizar o Parque da Efrica, possam fazê-lo. E olha, Thaís, e as possibilidades de utilização do local são várias. Não serão impostas pela administração, embora a principal condição para o uso é de obedecer os limites da preservação ambiental, já que o Parque Volmar Salton está bem próximo da bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo, que abriga algumas das principais nascentes do estado. A secretária de Planejamento, Ana Paula Vickert, que é arquiteta, fez um exercício comigo essa manhã de possibilidades de uso do espaço, mas sempre lembrando que existem outras opções e que essas não são definitivas. Vamos ver o que ela sugere. Bom, aquela é uma área ampla, com bastante área verde. Nós temos algumas restrições ambientais e de verticalização por conta do aeroporto, então temos que pensar em algum uso horizontal, que não impermeabilize o solo, né? Que mantenha poucas edificações, né? Então, preferencialmente algo que vá utilizar o que já está construído por lá, né? E aí vem desde a questão, já surgiram ideias de jardim botânico, de parques ambientais, né? De parques mais voltados a uma diversão como de esportes radicais, skate, bike indoor, enfim, né? Até mesmo possibilidades de uso de apoio ao aeroporto, que está ali muito próximo, mas nada que possa gerar resíduos, né? Que venham prejudicar o meio ambiente, nem nada que vá prejudicar o aeroporto. Como a gente falava há pouco, não é, Zulmara, é focar na solução e não no problema, como, por exemplo, o custo que esse espaço vem causando. A gente, claro, fica desejando que se encontre uma solução que seja bacana para toda a comunidade, que as pessoas possam ir até lá e fazer uso do espaço. Utilizar esse espaço que está ocioso. Obrigada, Zulmara. Bom trabalho para ti. Obrigada. Obrigada. E olha só essa notícia. Nesse momento, uma aeronave de 2,5 toneladas está sendo transportada de São Paulo para Panambi em um caminhão.
Ela tem aproximadamente 7 metros de comprimento e quase 3 de largura. Para fazer o transporte, a aeronave teve que ser desmontada. A Força Aérea Brasileira comprou esse equipamento do governo americano em 1972 e ele ficou em operação por pelo menos 30 anos. Em 2007, a aeronave foi levada para o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. No ano passado, ela foi adquirida em um leilão e agora vai fazer parte do Museu Militar Brasileiro em Panambi, que conta aí com mais de 150 viaturas. O equipamento deve chegar no museu no sábado à tarde. Só que antes de ir para a exposição, ela vai passar por um processo de limpeza e remontagem. A expectativa é que ela fique pronta para ser conferida nos próximos dias. Depois do intervalo, você vai ver como está a preparação dos alunos do Integrado UPF para o 12º Festival de Cinema. Nós já voltamos. Estão abertas as inscrições para extensionistas e voluntários para o projeto Acampamento da Criança com Diabetes. O prazo termina no dia 7 de outubro. Essa ação acontece em Passo Fundo e podem participar estudantes dos cursos técnicos, graduação e pós-graduação aqui da UPF, professores e funcionários da universidade. A lista dos selecionados vai ser divulgada no dia 9 de outubro. Você pode conferir o formulário de inscrição no portal da UPF. O endereço é esse que aparece aí na tela. Lembrando que a 7ª edição do acampamento, ela vai de 13 a 17 de novembro e acontece aqui dentro da universidade. Há pouco a gente falou do Dia Mundial Sem Carro em Passo Fundo, domingo, no Parque da Gari, e tem mais programação para o fim de semana. Amanhã à tarde vai acontecer a abertura da exposição A Arte na Alma da Cidade, aqui em Passo Fundo. Tem escultura, fotografia, pintura, desenho. Quem tiver interessado pode conferir essa exposição que vai estar na Galeria Estação da Arte, junto ao Espaço Gastronômico da Gari. A exposição ela vai até o dia 26 de outubro e a gente sempre lembra que esse espaço não abre nas segundas-feiras, o espaço da exposição. É só de terça a quinta, das 2 às 5 da tarde e aí na sexta e nos finais de semana, mais à tardinha, das 6 às 9. Além das obras, também vão ter outras atividades nos próximos dias, como oficinas, pinturas ao vivo, música e também vídeos. Tá feito o convite. E o clima deve colaborar com a programação ao ar livre no final de semana, que promete ser aí de tempo seco e altas temperaturas. Veja os detalhes na previsão do tempo. A previsão para esse sábado é de sol com algumas nuvens, sem chuva, máxima de 25 graus, mínima de 11. Sem previsão de chuva também no domingo. Aí a temperatura fica entre os 27 e os 12 graus. O Brasil tem muita diversidade, seja em termos culturais, étnicos, religiosos, e mesmo que a Constituição brasileira assegure esse direito para todos os cidadãos, a gente sabe que o preconceito ainda existe. E esse vai ser o assunto de um evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em História aqui da UPF. O encontro tem o tema Não Chuta que é Macumba e vai acontecer amanhã na Casa de Cultura Vaca Profana, com esse título bem provocativo. Começa às 4 da tarde e a entrada custa R$ 5. Já é tradição. Há 12 anos, os alunos do Integrado UPF produzem curtas-metragens sobre obras literárias. A gente costuma, normalmente, ver o resultado dessas produções. Mas o que quase ninguém vê são os meses de trabalho e toda a preparação por detrás das câmeras. O trabalho de um semestre inteiro para 5 minutos. O Festival de Cinema do Integrado UPF começa muito antes disso. Nos intervalos das aulas, eles se reúnem para conversar, discutir o roteiro, organizar as locações, o figurino. Esse grupo está trabalhando com o poema Caso do Vestido, de Carlos Drummond de Andrade.
Um trabalho coletivo onde todo mundo dá ideia. Eu gosto. Eu adoro me estressar com coisas assim, de planejar. E eu acho que o grupo inteiro abraçou a ideia. Tipo, todo mundo tá ajudando no que pode, buscando ideia. Uma música clássica ajudou na construção do roteiro. Ele foi escrito pelo André, que também é um dos atores principais. O processo criativo é bem subjetivo e foi construído a várias mãos. Logo que a gente escolheu o poema, né, o caso do vestido do Drummond, a gente leu ele, todo mundo junto, interpretou. E uma colega nossa sugeriu uma música clássica, que tem bem aquela sensação de melancolia e tal. E daí eu comecei a ouvir ela e eu fui escrevendo o que vinha assim, enquanto eu escutava ela, fui adaptando. Daí a gente escreveu uma parte, conversou com a nossa professora orientadora, discutimos e tal, ajeitamos, voltamos, ajeitamos. E daí, de parte em parte, ele foi inteiro. Para ajudar, o Vitor deu oficinas de audiovisual e roteiro para os alunos, com dicas de enquadramentos, ângulos, construção de cenas. Ele é estudante de jornalismo e faz parte de um projeto de pesquisa que envolve literatura e educomunicação, desenvolvido especialmente para o festival, que propõe metodologias pedagógicas de ensino por meio de tecnologias comunicacionais. Surgiu mesmo para isso aqui, para a gente dar oficina para eles, para a gente ensinar eles o básico, né, para coprodução audiovisual, produção de roteiros, para posteriormente eles conseguirem fazer os seus curtas. Tudo isso porque o Festival de Cinema do Integrado é um exercício de linguagens. Além do curta, os alunos também precisam construir um cartaz, lidar com a maquiagem, o figurino, a resenha dos temas provocados por cada conto ou poema e adequar tudo isso com os horários de aula. Ele partiu da sala de aula no sentido de vamos ler, mas fazer algo mais com o texto literário. E aquela meta forte que o professor sempre tem, que o estudante seja sujeito, que ele produza e que ele não só execute. É muita coisa ao mesmo tempo, eles saem muito amadurecidos desse processo. E acho que a gente aprende mais do que eles até quando a gente vê eles trabalhando. E tudo que começou lá na sala de aula ganha corpo e contorno por aqui. É agora que os poemas e contos de escritores renomados são vistos, vestidos, cenografados. Um trabalho de meses que se transforma em arte. Essa era a casa da Rafaela. Era porque a mudança dos móveis transformou o lugar. Agora a locação é uma casa de família dos anos 60 e cada detalhe foi pensado. O crochê, a televisão, a vitrola. A gente pesquisou bastante, a gente viu em artigos os móveis de madeira, a vitrola. Eles usavam muitas cores, muitas estampas também. A gente também conseguiu uma TV de tubo, né, que era a marca registrada da época. O figurino também foi todo pensado. Eles buscaram informações com o curso de design de moda da UPF, desde as cores até as estampas. Tudo é linguagem. Nós fizemos algumas pesquisas com o curso de moda, nós nos inspiramos nos anos 60, por isso roupas de poá e listras e muitas coisas antigas. Tudo para deixar o personagem caracterizado mesmo, assim. Sim, bem real de como era naquela época. Todos os grupos são assim, de 10 a 12 alunos. São eles que atuam, gravam, editam, às vezes com câmeras, outras com o próprio celular. Um trabalho de um semestre que se transforma em minutos e muito aprendizado. Hoje a gente fica por aqui. As nossas principais notícias estão no programa Semana, é hoje às 11 da noite, amanhã e domingo às 7 da noite. O Hora da Notícia volta na segunda-feira ao vivo, ao 12h30. Um ótimo fim de semana para você e até segunda.